Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. E hoje o papo é quente, polêmico e histórico. Você sabia que a Sony e a Nintendo já foram parceiras? Pois é, as duas quase criaram um console juntas. Isso mesmo que você ouviu, a PlayStation, esse colosso dos games que a gente conhece hoje, quase foi um acessório do Super Nintendo, mas no fim rolou traição, decepção e vingança, e tudo isso acabou criando o console que mudou o mundo dos videogames. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a treta de hoje parece roteiro de novela. Vamos voltar para os anos 80, finalzinho da década. A Nintendo era a rainha absoluta do mundo dos games com seu NES, Nintendinho, e depois o SNES, dominando tudo já a Sony. Ela era gigante no ramo da tecnologia, principalmente com áudio e vídeo, mas não estava no mercado de videogames ainda. Só que eles estavam de olho nesse setor porque viram que dava grana, muita grana. Então, o que a Sony fez? Propôs uma parceria com a Nintendo para criar um Super Nintendo com leitor de CD, chamado PlayStation. Com espaço mesmo. A ideia era que os NES pudessem rodar cartuchos e CDs, aproveitando o poder de processamento do console da Nintendo e a tecnologia de mídia da Sony. Gênio, né? Até aí, tudo lindo. As empresas começaram o projeto, assinaram um contrato e bora trabalhar. Mas aí veio o plot twist nível Game of Thrones. A Nintendo, espertinha, começou a perceber que o contrato dava muito poder à Sony sobre os jogos lançados em CD. Basicamente, tudo que fosse vendido em CD daria lucros e controle para a Sony, e a Nintendo odiava perder o controle sobre seu ecossistema. A solução? Eles foram na surdina e começaram a negociar com a Philips, outra gigante da época. E aí vem a parte inacreditável. Em 1991, durante a CES, Consumer Electronics Show, onde a Sony ia anunciar com orgulho o PlayStation, a Nintendo subiu no palco primeiro e anunciou publicamente a parceria com a Philips, jogando a Sony para escanteio, sem aviso, sem carta, sem e-mail, sem nada. A galera da Sony assistiu aquilo boquiaberta. Tipo, como assim? A gente estava junto nesse projeto. Sim, meus amigos, a Nintendo traiu a Sony ao vivo em rede nacional. Golpe baixo. Mas sabe aquela frase, não cutuca quem tá quieto? Pois é, a Sony não ficou chorando no canto. Eles pegaram todo o projeto do PlayStation, redesenharam tudo e decidiram lançar um console próprio, agora 100% Sony. Foi aí que nasceu o que a gente conhece hoje como PlayStation, sem espaço entre as palavras, com leitor de CD, gráficos impressionantes e jogos lendários. O primeiro PlayStation chegou em 1994 no Japão e 1995 no resto do mundo. E, olha, foi um estouro de vendas. Em poucos anos, a Sony passou a Sega na frente da Nintendo em número de unidades vendidas. A Nintendo, por sua vez, teve que correr atrás com o Nintendo 64, que ainda usava cartucho, enquanto a Sony já surfava a onda dos CDs. E o mais doido é pensar, se a Nintendo não tivesse traído a Sony, talvez hoje a gente não teria PlayStation. Talvez o mundo dos games fosse totalmente diferente, com a Nintendo dominando o mercado e a Sony continuando só nos eletrônicos. Mas a traição virou combustível. Foi tipo um vilão que criou o herói. A Sony, humilhada em público, voltou por cima com tudo e construiu um império próprio nos games. Hoje a PlayStation é uma das marcas mais poderosas do planeta. Tudo por causa de uma treta lá atrás. Moral da história? Cuidado com quem você engana. Ele pode virar seu maior concorrente. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história absurda e, claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo sobre o mundo dos games. Valeu, galera! Até o próximo Game Replay News.